Muito bem, você que nos assiste aqui no Movimento Online, está começando mais uma entrevista do Movimento Saúde com a psicanalista e especialista em doenças psicossomáticas, Marta Sibien. Marta, muito obrigada por aceitar o nosso convite para estar aqui nessa entrevista do Movimento Saúde. Nada, é um prazer estar aqui falando com vocês. Marta, tire as dúvidas do pessoal de casa que está nos assistindo agora sobre as doenças psicossomáticas. O que são essas doenças? Então vamos lá. Doenças psicossomáticas, né? Quantas pessoas que nós vemos doentes e tomam tantos remédios, mas não vai na origem? Primeiro, assim, psicossomática é formada pela junção, a palavra, né? É formada pela junção de duas palavras gregas, né? Psique, que significa a alma, né? A mente, e soma, que é o corpo. Certo? Então, uma doença psicossomática, ela não afeta somente o corpo, ela tem origem na alma, lá no psicológico, né? E podendo, assim, causar vários sintomas, várias doenças físicas. Ok. E quais são os tipos de doenças que são psicossomáticas mais comuns, assim, entre as pessoas? Quais são essas doenças? Quais são? Olha, tem correntes que falam que são todas as doenças são psicossomáticas, né? Aí as pessoas pensam, né, que quem está com doença psicossomática, ou seja, quem está doente, está dando o famoso piti, ou está, né, com manha. Não existe a doença de verdade no físico. Só que isso é um sintoma gerado pelos afetos, né? Então, o médico, quando esse indivíduo vai ao médico, o médico teria que fazer uma anamnese, né, mais é, completa, né, e não só mandar fazer exames laboratoriais. Falta um pouco disso, né? Está se perdendo um pouco, porque tem muitos exames de imagens, muito laboratório, e aí falta conversa para saber realmente fazer a anamnese, para saber o que está afetando naquele indivíduo, entendeu? Mas, Marta, eu gostaria de saber as principais doenças, as mais comuns, que são psicossomáticas e as pessoas são diagnosticadas com elas. Quais são essas principais doenças? Doenças na pele, doenças asmáticas, úlceras gástricas, né? As famosas gastrites. Essas são as mais comuns, né? Muito, muito comuns. Conversei com vários médicos nessa área, né? E eles falam exatamente isso. Eu passo o remédio, mas eu peço que elas procurem um psicanalista, que eles procurem um analista, porque é muito, muito. É só sintoma, né? A causa está lá dentro. Pode nos falar Tá um bom. pouco sobre os fatores que influenciam a patologia psicossomática? Quais são as principais causas dessas doenças? Essas doenças, elas são sintomas, elas aparecem como sintomas, né? As causas estão lá, vamos dizer, na infância, né? Estão lá na alma, estão lá na psique, porque a estrutura psicológica, elas são formadas até os 5, 6 anos. Então, o que esse paciente precisa? Ao invés de tomar remédio, né, ficar tomando remédio, não estou dizendo que não deva tomar, né, porque existem as doenças que viram crônicas, e elas só vão realmente se curarem se tiver uma ajuda, né, de remédios, tudo bem. Mas elas precisam procurar as causas, né, e as causas estão lá desde o ventre da mãe, né, como essa pessoa foi querida, como é que ela foi esperada, como é que ela foi tratada naquelas fases que temos todos nós, né? Ela foi amada. Então, tudo isso vai contar, porque são os afetos que estão doentes. Quando os afetos estão doentes, eles, de alguma forma, vão aparecer no seu corpo, né? No corpo de todos nós. E cada um de uma forma, né? Porque cada um tem uma história de vida diferente. Ok. E quais são as sequelas de uma doença psicossomática
no organismo humano? Igual a todas as outras. Elas são todas iguais, elas aparecem, né? Como todos que aparecemos com uma doença, né? Ah, eu tenho gastrite, eu tenho bronquite asmática, eu tenho as doenças autoimunes, né? Que são várias doenças autoimunes. Então, assim, são muito tristes, né? As pessoas começam a tomar remédio. Nós temos o vitiligo, a psoríase, as reumatoides, né? Então, todas essas são doenças autoimunes. Que, como é que estão os afetos dessa pessoa, desse indivíduo, né? Elas aparecem do mesmo jeito, sendo classificada ou não como doenças psicossomáticas, né? Verdade é que são doenças psicossomáticas. Você tratando aquele indivíduo, que as células elas vão se recompondo e elas demoram quase 2 anos, né, para se recomporem. Imagina você ir num analista, num psicanalista, e achar que uma vez que for lá já está tudo bem. Então, assim, tem que se recompor, tem que falar sobre os seus afetos, falar sobre o que está sentindo, né? Chorar, né, se for necessário, colocar para fora, né, todas as suas mágoas, as suas angústias, porque as mágoas, as angústias, elas trazem essas doenças, né? Especialmente essas de fator de imunidade. Aí. O câncer, por exemplo. Então, tem que ser falado. Quando é colocado para fora, então começa o processo de cura. E, normalmente, os sintomas também vão se acabando, vão melhorando. Pode falar um pouquinho sobre a relação das doenças psicossomáticas com o câncer? Muitas pessoas, elas têm essa imaginação de que estão com câncer e acabam tendo sintomas dessa doença? Olha, nós temos que estar num todo, né? Nós temos que estar num todo, bem, de uma forma geral, bem conectados, né? Às vezes nós temos muitas mágoas. Mágoas é assim, é uma porta aberta para doenças, né? Especialmente o câncer. Então, quando nós temos essa amargura dentro de nós, gera câncer, a diabetes, né? Que é a amargura, né? Problemas com os rins. Então, assim, elas vão aparecer. Quanto mais dificuldade a pessoa tiver em se tornar maleável, em falar das angústias, das mágoas, mais difícil se torna o processo de cura. Quando ela começa a ser maleável, começa a perdoar, começa a se conectar mais com a realidade, com todas as coisas, com o perdão, com a espiritualidade, não estou falando de religião, estou falando de espiritualidade, né? Ela vai se harmonizando com ela mesma, com a vida, com os seus, em todas as relações que ela tiver, a possibilidade de cura é muito maior. Então, vamos falar sobre emocional. A gente está falando sobre as emoções, né? Nessa quarentena, o emocional de muitos está à flor da pele. Afinal, são mais de 5 meses, alguns ainda em 5 meses, outros com mais de 5 meses isolados dentro de casa. O período de pandemia pode desencadear alguma doença psicossomática, Marta? E o que é preciso fazer para evitar essas doenças nesse período? Eu diria que essa aglomeração, né, essas pessoas todas juntas em casa, não que vai surgir uma doença psicossomática, né? As doenças que estão dentro dela, os sintomas poderão aparecer mais, até porque, pensa, você vai conviver mais, você vai ficar mais junto, né? E aí começam a descortinar-se quem é quem, o que falou, o que falou, coisas que às vezes não eram ditas, porque um sai de manhã, outro também sai junto, e cada um vai para o seu canto, né? Conversa um pouco. E o que é um tratamento de análise, né? É justamente essa fala. Quando você vai falando, você vai, tem um set psicanalítico, você vai ali colocando para fora as suas dores, as suas angústias, as suas mágoas, e aí vem o processo, né, de cura. Então, imagina você dentro desse círculo, né, familiar, social, onde está tudo muito junto, e aí começam as divergências, e começam as falas, e começa realmente a se conhecer,
digamos assim, melhor, né? E aí, qual é a satisfação de tudo isso ou insatisfação de tudo isso? Será que eu estou vendo tudo muito positivo? Ou será que eu estou me descobrindo coisa que eu não sabia ainda? Então, o autoconhecimento, ele vem. E não significa que isso seja esse desconforto, né? De relações, de família, de repente nem é tão negativo, é até positivo, por quê? Porque você vai conseguir se conhecer melhor, porque você vai estar mais junto, né? Mais falando, mais se conhecendo. E aí a gente passa também a se conhecer. E aí da muvuca, dá problema? Com certeza dá. Dá porque são ideias diferentes, são gostos diferentes, né? Compartilhando 24 horas, imagina, né? Cada um tem sua história de vida, seu jeito de ser, seu jeito de pensar, e com certeza, né, passa a não ser saudável até certo ponto, né? Então, a gente está chegando ao final da nossa entrevista com a psicanalista Marta Sibien. Marta, fala um pouquinho para a gente dicas, né, de enfrentamento e tratamento deste problema, que são as doenças psicossomáticas. O que uma pessoa que está nos assistindo agora, que talvez tenha alguma doença psicossomática, pode fazer para enfrentar esse problema? Tenta resgatar as memórias afetivas, sabe? Isso é muito importante. O que eu estou fazendo? Eu faço o que eu gosto? Eu faço realmente o que está dentro de mim? Eu estou cumprindo minha missão? Porque às vezes a gente começa a seguir a maioria, né, o que os outros falam, e não se dá conta de quem a pessoa é, né? Então, faça uma avaliação de si mesmo, né? Mergulhe dentro de si. E aí, se não der conta, procura um analista, né? Procura um psicanalista, porque aí vai ficar mais fácil, né? Mas é isso, se conhecer. Autoconhecimento é tudo. Como diz lá, né? Os antigos lá conheça a ti mesmo. Quando a gente se conhece, a gente é capaz, né, de saber o que a gente quer e também de lidar com os nossos sintomas e procurar se livrar desses sintomas, procurando a cura, né? Então, isso é o mais importante. Muito obrigada, Marta, pela sua presença aqui no Movimento Saúde, cedendo essa entrevista sobre as doenças psicossomáticas. Obrigada pela sua participação. A Marta Sibien, além de ser psicanalista, também é pré-candidata a vereadora da Serra. Muito obrigada, Marta, por ceder essa entrevista. Por nada, estamos aqui à disposição, tá bom? Um abraço.